Olá, boa noite. Em depoimento, a Justiça Federal, doleiro chora e volta a citar presidente em esquema de propina. Lúcio Funaro cita repasse de R$2 milhões a Michel Temer em 2010. Ministro Gilmar Mendes suspende transferência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para presídio federal. Ministro da Justiça acusa a cúpula da PM do Rio. Ele afirmou que comandantes de batalhão estão associados ao crime organizado. O terror volta a atacar Nova York. Motorista atropela e mata 8 pessoas e deixa outras 12 feridas. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Em protesto por moradia, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto caminharam de São Bernardo do Campo ao Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo. Eles pedem a desapropriação de um terreno de 60 mil metros quadrados invadido por eles, que é alvo de reintegração. A caminhada começou às 7 da manhã. 10 mil pessoas, segundo o movimento, deixaram o terreno de São Bernardo do Campo para seguir a pé por 23 quilômetros. A Polícia Militar não divulgou uma estimativa de quantas pessoas participaram. A manifestação provocou reflexos no trânsito até o terminal de Diadema, no ABC Paulista. Houve bloqueios na Avenida CUPC e na Roque Petroni Júnior, com desvio para carros e linhas de ônibus. Quando o grupo já chegava ao Morumbi, na zona sul da capital, era difícil de ver o final da passeata. Por volta de 4 horas da tarde, eles chegaram ao destino. Os sem-teto vieram aqui para frente do Palácio dos Bandeirantes para protestar. Os manifestantes cobram do governador Geraldo Alckmin a desapropriação do terreno de São Bernardo para a construção de moradias populares para 7 mil famílias que vivem lá desde o início de setembro de forma improvisada. O terreno em questão tem 60 mil metros quadrados, fica perto da Via Anchieta, no bairro Planalto, e pertence à construtora MZM. Segundo o movimento, o espaço estava vazio há mais de 30 anos. A Justiça já aprovou a reintegração de posse, mas ainda não determinou uma data. No dia 11 de dezembro, uma reunião entre todos os envolvidos vai decidir a maneira como deverá ser feita a desocupação para evitar conflitos. Ontem, a Justiça proibiu a realização de um show de Caetano Veloso em apoio ao assentamento. O cantor reclamou de falta de liberdade que, pela primeira vez desde a redemocratização, foi proibido de cantar. Por causa do protesto de hoje, representantes do MTST foram recebidos pelos secretários estaduais da Casa Civil e da Habitação no Palácio dos Bandeirantes. Na reunião, os manifestantes pediram ao governo o cadastramento social das famílias do assentamento em São Bernardo, o estudo de novas áreas para a construção de moradias na região e a possibilidade da desapropriação do terreno em discussão. O governo estadual prometeu avaliar as demandas e marcou uma nova reunião com o grupo para o dia 10 de novembro. Ataque em Nova York, nos Estados Unidos. Um motorista invadiu uma ciclovia na região sul de Manhattan e atropelou vários ciclistas. Pelo menos 8 pessoas morreram e 12 ficaram feridas, mas todas sem gravidade. O FBI e a polícia de Nova York já investigam o caso como um ataque terrorista. De acordo com a polícia, o motorista, um homem de 29 anos, dirigia um caminhão de mudança alugado e invadiu uma ciclovia perto do memorial do World Trade Center, atingindo um grupo de ciclistas. Ainda pelo relato de testemunhas, depois dos atropelamentos e de colidir com um ônibus escolar, o motorista teria deixado o veículo gritado "Allah Akbar", frase que significa "Deus é grande", geralmente dita por terroristas islâmicos antes de um atentado, e atirado em pedestres e outros ciclistas que estariam na área. 2 armas de brinquedo foram recuperadas no local. O suspeito foi baleado no abdômen logo após o ataque, mas autoridades já confirmaram que ele foi levado a um hospital da cidade e vai sobreviver. Vídeos publicados nas redes sociais supostamente mostrariam o momento da prisão do atirador. Um comitê de segurança já foi formado para investigar se ele tem algum cúmplice, mas até agora só foi divulgado que ele não seria de Nova York. O prefeito e o governador de Nova York confirmaram reforço no policiamento na cidade nessa noite, durante as comemorações de Halloween, mas que nenhum dos eventos públicos marcados serão cancelados. O presidente Donald Trump foi informado sobre o caso e usou sua conta no Twitter para chamar o ataque de doentio.
Aqui no Brasil, o Senado modificou o texto base do projeto que regulamenta serviços de transporte individual pagos, como Uber, Cabify e 99. Agora o projeto vai ter que ser analisado novamente pela Câmara dos Deputados. Por 46 votos a 10, os senadores aprovaram a PLC 28, que determina que o serviço de transporte por meio de aplicativos deverá respeitar uma série de exigências. Logo em seguida, algumas delas foram retiradas do projeto. A obrigação da placa vermelha, a necessidade de os motoristas serem proprietários dos carros, possibilidade de regulamentação pelas prefeituras e restrição de atuação apenas ao município onde o veículo está registrado. Há muita polêmica sobre o projeto, que teve a tramitação acelerada pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB. Antes das alterações aprovadas hoje, o texto tinha o apoio de taxistas. Já as empresas de transporte individual e os motoristas dos aplicativos se posicionaram contra e alegavam que a lei inviabilizaria a continuidade dos serviços. Com a pressão nas redes sociais e em protestos nas ruas de várias cidades do país, algumas emendas foram aprovadas. Em entrevista ao jornalista Josias de Souza, colunista do UOL e comentarista do Jornal da Gazeta, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou que comandantes de batalhões são sócios do crime organizado no Rio de Janeiro. Ele ainda disse que o governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, e o secretário de Segurança Pública do Estado, Roberto Sá, não têm nenhum controle sobre a Polícia Militar. A entrevista com o ministro Torquato Jardim foi publicada no blog do Josias de Souza no portal UOL. O ministro afirmou que para ele o comando da PM no Rio decorre de acerto com o deputado estadual e o crime organizado. E mais, comandantes de batalhão são sócios do crime organizado no Rio. Segundo o blog, Torquato declara-se convencido de que o assassinato do tenente-coronel Luiz Gustavo Teixeira, que comandava o 3º Batalhão da PM Carioca, no bairro do Meier, não foi resultado de um assalto. O comandante foi morto na última quinta-feira quando voltava fardado de um evento da corporação em um carro oficial descaracterizado. O veículo foi atingido por 17 tiros de fuzil. 2 mataram Teixeira. Ao jornalista Josias de Souza, Torquato afirmou: esse coronel que foi executado, ninguém me convence que não foi acerto de contas. Ele ainda disse que conversou sobre o assunto com o governador e o secretário de Segurança do Rio. Entretanto, os interlocutores do ministro reiteraram que se tratou de um assalto. E o ministro afirmou: ninguém assalta dando dezenas de tiros em cima de um coronel à paisana num carro descaracterizado. O motorista era um sargento da confiança dele. Em verdade, o oficial da PM estava fardado. Torquato Jardim disse que o que está acontecendo hoje é que a milícia está tomando conta do narcotráfico. Por quê? Os principais chefões do tráfico estão trancafiados em presídios federais e o crime organizado deixou de ser vertical, passou a ser uma operação horizontal muito mais difícil de controlar. As declarações do ministro da Justiça repercutiram no Rio de Janeiro. O governador Luiz Fernando Pezão afirmou que o governo do estado e o comando da Polícia Militar não negociam com criminosos. Segundo ele, Torquato Jardim nunca o procurou para tratar do assunto da entrevista. Pezão ainda afirmou que as escolhas de comando de batalhões e delegacias fluminenses são decisões técnicas e que jamais recebeu pedidos de deputados para tais cargos. O secretário de Segurança do Rio, Roberto Sá, também refutou possíveis interferências políticas em nomeações da pasta. Segundo ele, as investigações sobre a morte do comandante Luiz Gustavo Teixeira apontam para a tentativa de roubo. Deputados da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro enviaram uma representação à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para que seja aberta investigação sobre as declarações do ministro da Justiça, Torquato Jardim. Durante a tarde, Dodge assinou um protocolo de intenções com o governo federal para atuação conjunta em segurança pública no Rio. O ministro Torquato Jardim participou da cerimônia. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O ministro Torquato Jardim da Justiça disse em voz alta o que era apenas murmurado por todas as autoridades que lidam com a área de segurança no governo federal. Torquato declarou, em essência, que a PM do Rio é controlada pelo crime organizado, não pelo governo estadual. Os criminosos participam da escolha do comando da Polícia Militar e os chefes dos batalhões da PM são sócios do crime, disse Torquato. Eu registrei as manifestações do ministro
e isso abriu uma crise entre Brasília e o Rio de Janeiro. Esse assunto não diz respeito apenas aos habitantes do Rio, interessa a todos os brasileiros em dia com o fisco, pois o dinheiro dos impostos federais tem custeado o socorro das forças federais à segurança do Rio. O esforço envolve Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Força Nacional de Segurança. Quem paga a conta merece a verdade. O ministro da Justiça não é um qualquer, dispõe de informações privilegiadas. Reagir aos ataques com outros ataques, como fizeram as autoridades do Rio, não resolve o problema. A crise do Rio é um terremoto de verdades. A verdade mais cruel chama-se Sérgio Cabral. Desceu do governo para a cadeia. Quem supõe que num estado que chegou a esse ponto, o crime não se infiltrou na máquina de segurança é ingênuo ou cínico. E se não consegue lidar com as verdades que saltam aos olhos, não conseguirá lidar com a crise. Só há uma coisa pior do que o crime organizado. É o Estado esculhambado. Boa noite. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-gerente da Petrobras, Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos, a 11 anos e 10 meses de prisão. Ele foi acusado de receber propina de 4 milhões e 800 mil dólares em contrato de exploração de campo de petróleo na República do Benim, na África. O ex-gerente terá de pagar o mesmo valor como reparação de danos a ser devolvido à Petrobras. Pedro Augusto pode recorrer da decisão em liberdade. Em depoimento à Justiça Federal, o doleiro Lúcio Funaro chora e volta a citar o presidente Michel Temer em esquema de propina de 2 milhões de reais a Temer em 2010. De acordo com o doleiro, o repasse da propina a Temer veio do grupo empresarial Bertin como contrapartida pela liberação de financiamento do Fundo de Investimentos do FGTS administrado pela Caixa. Delator da Lava Jato, Lúcio Funaro disse ainda que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o ex-deputado federal pelo PT, Cândido Vacarezza, também receberam suborno para avalizar a liberação de financiamento para o grupo Bertin. O doleiro disse que o repasse a Temer ocorreu por meio de doações oficiais ao Diretório Nacional do PMDB, na eleição de 2010. Na época, Temer era presidente do partido e candidato a vice-presidente na chapa com Dilma Rousseff. Funaro contou ainda que o responsável pelos repasses aos políticos seria o empresário Natalino Bertin. Quando foi para definir como é que seria a divisão do montante que o Natalino disponibilizou para doações, se eu não me engano, o deputado Eduardo Cunha ficou com 1 milhão, 2 milhões e meio foram destinados ao presidente Michel Temer e um valor, acho que 1 milhão também, 1 milhão e meio foi destinado ao deputado Cândido Vacarezza. No depoimento, Funaro disse ainda que o secretário-geral da presidência, Moreira Franco, do PMDB, também recebeu parte dos recursos do empresário. Na época do aporte do FI-FGTS, o ministro ocupava a vice-presidência de fundos e loterias da Caixa, por indicação de Temer. Em nota, a assessoria da presidência afirmou que Temer contesta de forma categórica qualquer envolvimento de seu nome em negócios escusos, ainda mais partindo de um delator que já mentiu outras vezes à justiça. Funaro é réu na Operação Sepsis, no processo em que Cunha e o ex-ministro Henrique Alves são acusados de participarem de um esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal para a liberação de recursos do Fundo de Investimento do banco. E num determinado trecho do depoimento ontem, Funaro chorou quando relatou como está difícil manter contato com familiares. Ele está preso no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, desde julho do ano passado. Eu não quero mais passar por isso. Faz 1 ano e meio que eu não vejo meu pai, que eu não tenho coragem de pedir para ele vir me visitar. Eu lembro de uma frase que ele falou para mim uma vez, que ele preferia dar um tiro na cara do que ser preso. E hoje a minha condição é de ser presidiário. Eduardo Cunha disse estar tranquilo sobre as acusações de Funaro. O ex-presidente da Câmara afirmou que está disposto a passar por um detector de mentiras com o doleiro. Já o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, disse que Funaro vive da delinquência
e da mentira. O ex-deputado Cândido Vacarezza ainda não se pronunciou. Ministro do STF, Gilmar Mendes, suspendeu a transferência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, para Presídio Federal. A transferência foi pedida pelo Ministério Público do Rio, depois do ex-governador dizer em depoimento que o juiz Marcelo Bretas saberia dizer sobre bijuterias, já que a família do magistrado atua no ramo. Bretas, responsável pelos processos da Lava Jato no Estado, rebateu Cabral e alegou que se sentiu ameaçado com a declaração do ex-governador. Ao decidir pela suspensão de Cabral, da transferência de Cabral para o presídio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o ministro Gilmar Mendes afirmou falta de justificativa. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Com suas caras e trejeitos, o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro do Supremo Tribunal Federal, me lembra um personagem da minha juventude, Joca Leite, comerciante da Feira da Prata, em Campina Grande. Ele dizia, se eu fosse interventor do mundo, eu ia proibir fumar, essas coisas. O Gilmar Mendes acha que é interventor do mundo, então ele interfere em tudo. Aliás, o Supremo Tribunal Federal se mete em tudo, parece delegacia de bairro de Baixo Meretrício. Fica querendo decidir sobre a cadeia para onde vai um condenado, tendo tantos temas importantes para definir. Agora, ele simplesmente desmoraliza o juiz Marcelo Bretas da primeira instância, que mandou o ex-governador Sérgio Cabral das benesses de Benfica, onde tem direito até a home theater, agora para Campo Grande, no Mato Grosso. Ele disse que não é para ir. Então, eu vejo claramente, aliás, eu vi na ameaça que o Cabral fez, uma espécie de repercussão da desmoralização generalizada que tem sido feita à Polícia Federal, à Procuradoria-Geral, pela Presidência da República, pelos ministros e também pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Gilmar Mendes alia-se ao Sérgio Cabral nessa tentativa geral de desmoralização. Eu acho até que é o contrário. O Sérgio Cabral é que se baseou nele para fazer aquela provocação ao juiz e aliou-se, né, a essa tentativa de desmonte das instituições republicanas no Brasil, principalmente a polícia e a justiça. Bom, eu volto amanhã, direto ao assunto. Em pé. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reforçou hoje ao Supremo Tribunal Federal a denúncia oferecida por Rodrigo Janot contra o senador Romero Jucá, do PMDB, e o empresário Jorge Gerdau. Eles foram denunciados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a procuradora, Jucá favoreceu o grupo Gerdau na edição de uma medida provisória no Congresso em troca de doações eleitorais oficiais maquiadas. E o Teatro Tuca, na Zona Oeste de São Paulo, recebe nesta noite a cerimônia de entrega do Prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo, que escolhe os melhores trabalhos jornalísticos do ano em defesa dos direitos humanos. O prêmio ainda realiza uma grande homenagem ao jornalista Fernando Pacheco Jordão, que faleceu no mês de setembro e foi o primeiro apresentador do Jornal da Gazeta. Foram premiados e receberam menção honrosa jornalistas de várias regiões do país. A cerimônia aconteceu agora há pouco no Teatro Tucarena, em Perdizes. Além dos prêmios, foram feitas homenagens a personalidades que tiveram relevância nas causas da democracia, paz e justiça. Esse ano os destaques foram para a jornalista Rose Nogueira e a memória de Tim Lopes e de Dom Paulo Evaristo Arnes. Também foi feita uma homenagem especial a Fernando Pacheco Jordão, que dá nome ao Prêmio Jovem Jornalista, que tem a missão de colaborar na formação das novas gerações na imprensa. O jornalista morreu em setembro deste ano, aos 80 anos de idade. Pacheco Jordão teve uma longa trajetória profissional nos principais veículos de comunicação do país. Foi um dos melhores amigos do jornalista Vladimir Herzog, morto pela ditadura militar em 1975. Denunciou o assassinato no dossiê Herzog, prisão, tortura e morte no Brasil. Fernando Pacheco Jordão foi o primeiro apresentador do telejornal Gazeta. O Prêmio Jornalista Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos foi criado em 1978 para reconhecer o trabalho de jornalistas que colaboram com a democracia, cidadania e os direitos humanos. Voltamos a falar do atropelamento em Nova York.
Agora à noite, diversos veículos de imprensa americana divulgaram a identidade de um homem originário do Uzbequistão, como autor do ataque de hoje, que deixou pelo menos 8 mortos em Nova York. Sayfullo Saipov, de 29 anos, mora legalmente nos Estados Unidos desde 2010. Ele teria 2 endereços de residência registrados no país, um em Tampa, na Flórida, e outro em Nova Jersey. Nem o Departamento de Polícia de Nova York nem o FBI confirmam a identidade divulgada e afirmam que isso será feito após um aprofundamento das investigações do ataque terrorista. O mês de outubro termina com uma passagem de uma frente fria pelo litoral de São Paulo, que deixou o tempo hoje mais fechado, com ventos e temperaturas mais baixas. Com o feriado à vista, vamos ver como fica o tempo nesses próximos dias com Mariana Armentano. Agora que a frente fria já se deslocou, o ar seco volta a predominar e só há previsão de chuva no nordeste do estado e de chuviscos pontuais no litoral e aqui na capital. As temperaturas continuam amenas e só vai esquentar para valer mesmo no final da semana. Para essa próxima madrugada, a mínima prevista é só de 14 graus e a máxima amanhã chega aos 21, com muita nebulosidade e chuviscos. Aí na quinta-feira, feriado, já chega a fazer 24 graus por aqui. E na sexta, os termômetros voltam a bater na casa dos 29 graus durante a tarde. Eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Fica agora com o Rony Vono, todo seu. Tenha uma excelente noite. Até amanhã. O que tem de novo no mundo das celebridades? Confira no Revista da Cidade desta quarta, 9h30 da manhã. Assista agora Todo Seu.